Aí pessoal, tudo certo? Vamos lá, fazer uma encrenquinha aqui, tá? Uma placa Corona, deixa eu ver que versão de Corona essa aqui, se é V3 ou é V3, tá? Não tem o R2C6 e R2C7 aqui, então esse aqui é uma Corona V3, tá? Provavelmente isso aqui era aquele modelo, aquele que vem em edição especial, que vem com HD de 250 GB, você vê que tem uma gambiarrinha aqui, né? Isso aqui geralmente já vem do Paraguai, cara. O pessoal tira o HD para vender separado e aí solda um pendrive aí de qualquer forma, direto lá na porta USB. Não vou girar agora porque está conectado na fonte aqui, mas já mostro para vocês lá. Então é o seguinte, essa placa aqui, o sintoma dela, ela só bipa. Ela bipa, mas não liga, tá? Bipa, mas não liga. Eu vou dar um... Aqui, ó. Ó. Só bipa e não dá sinal nenhum. Não acende luz nenhuma na frente, nada. Aqui, ó. Deixa eu levantar para vocês aqui. Vai ficar uma nhaca aqui para mostrar, mas... Ó. Tá vendo? Só bipa aí, nenhum sinal. Então, primeira coisa, isso aqui é muito parecido com algumas videoaulas que eu já coloquei aí. Mas como chegou aqui, abri agora, o cliente está com um pouquinho de pressa, então vamos gravar mais esse. Certo? A iluminação não tá legal aqui hoje, mas vamos lá. Primeira coisa, né? Desconectei a fonte ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês a gambiarra, ó. Tá vendo, ó? Pendrivezinho soldado direto na porta USB. Tá vendo? Das 3 portas USB que tem aqui atrás, soldaram em uma. Ou seja, se o cliente plugar um pendrive nessa mesma porta aqui, vai dar problema lá, tá? Não vai reconhecer, vai dar problema. Primeira coisa, bipa, mas não liga. Onde é que a gente vai trabalhar? Linha de... Nossa, gente, tô podre. Linha de stand-by. Primeira coisa, como ele bipa, mas não liga, não dá nenhum sinal, não chega a acender a luzinha na frente, nem vermelha e nem verde. Então, onde é que a gente vai trabalhar? Na linha de stand-by, porque o aparelho não está iniciando. Se ele chegasse a piscar a luzinha verde na frente, ou vermelha que fosse, aí a gente ia trabalhar em outros setores da placa, né? Por exemplo, se ele piscasse, a luz verde apagasse, aí a gente já ia acreditar que não seria aqui na linha de stand-by. Talvez o chipset cause esse sintoma, tá? A gente ia trabalhar em outras áreas. Mas esse aqui, como o bipa aí não liga, vamos de novo trabalhar aqui na linha de stand-by. Ah, mas tem um monte de vídeo que você já fez aí falando de stand-by. Não tem problema, vamos passar 500 vezes se precisar. Cada um que chegar a gente vai fazer, vai trabalhar na linha de stand-by de novo. Até porque cada caso é um caso, né? Às vezes é só regulador, às vezes é chipset, às vezes pode ser NAND, que é mais difícil nesse modelo de NAND SMD. Pode ser curto nas USBs, até porque tem aquele pendrive maldito soldado ali. Mas, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos medir a linha de stand-by. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui escala de diodo. Eu tenho escala de bip aqui, mas eu não gosto de usar. Ele bipa, mas ele não dá a medição correta, né? Não dá exato. Então eu prefiro que não bipe, mas que me dê a medição correta. Então eu coloco aqui escala de diodo. Deixa eu aproximar um pouco aqui, para a gente conseguir pegar. A imagem quando aproxima não fica lá tão boa, mas fica melhor para a gente visualizar. Deixa eu ver se vai dar para pegar os dois aqui, o multímetro. Não vai, ter que voltar um pouquinho. Ó. Acho que aí tá bom. Aí assim. Bom, linha de stand-by. Aqui, né? A gente tem essa bobina aqui, que é dos 5 volts, que vem da fonte. Então, vem da fonte, vem para essa bobina. Aqui eu tenho 5 volts. Desses 5 volts aqui, ele alimenta o regulador de 3.3, que é esse aqui. Então, entra 5 volts nesse regulador, solta 3.3 que vem para essa bobina aqui, que vai para o restante do circuito. Sai 5 volts dessa bobina, vem para esse regulador de 1,2 volts. É uma placa Corona, portanto é 1,2 e não 1,8, certo? 1,2 volts, vem para essa bobina que alimenta o restante do circuito. Então, a primeira parte que a gente vai medir vai ser essa parte aqui, tá? Primeiro, vamos ver se tem algum tipo de curto aqui. Se tiver algum tipo de curto, aí a gente precisa descobrir aonde que está esse curto, certo? Então, aterro a ponta preta do multímetro, escala de diodo, ponta vermelha eu vou fazer os testes. Ó, na bobina de 5 volts, resistência alta normal, é difícil ter curto aqui mesmo, geralmente é para cá. Vamos pegar a linha de 3.3 aqui na bobina. Ó, já tem uma resistência bem baixa aqui, ó, resistência de 130, eu já sei que eu tenho um curto na linha de 3.3, certo? Linha de 1.2, muito curto. Então a gente vê que a gente tem curto tanto na linha de 1.2 quanto na linha de 3.3. Agora basta a gente descobrir se o curto está nos reguladores aqui ou se está lá
para o chipset ou em outro local. Como é que eu vou descobrir isso? Aqui eu tenho as bobinas de 3.3 e de 1.2 volts. Essas bobinas elas fazem a ligação do regulador para o restante do circuito. Nossa, a imagem ficou horrível aqui. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho. Ver se melhora um pouco. Aí, melhorou um pouco. Então, essa bobina, por exemplo, essa bobina de 3.3, ela recebe 3.3 aqui do regulador e ela distribui para o restante do circuito, certo? É como se fosse um jumper. Portanto, se eu tirar ela daqui, eu vou cortar o restante do circuito e vou ter somente aqui. Então, eu tenho os dois lados da bobina para medir. Se eu medir do lado esquerdo aqui, eu vou estar medindo se eu tenho curto para o restante do circuito. Se eu medir para o lado direito, eu vou medir se eu tenho curto para o lado do regulador. Mesma coisa na bobina de 1.2. Se eu tiro ela daqui, certo? Eu tenho dois pads, eu isolo o circuito. Então, desse lado da bobina, eu vou medir se o curto está para o restante do circuito. Para o lado de cima da bobina, onde vem do regulador, eu vou medir se o curto está no regulador. Então, qual que é agora a próxima etapa? Vamos retirar as duas bobinas para a gente fazer esse teste, para ver para que lado que está esses dois curtos aí. Espero que não tenha pegado chipset. Estou com preguiça de trocar chipset, gente. Vou puxar aqui para o lado. Cadê? Cadê minhas coisas agora? É bom que eu venho gravar aqui e eu perco tudo. Eu organizo tudo aqui na hora de gravar. E aí chega na hora, sendo que eu coloquei. Vou colocar um pouquinho de fluxo aqui. Para facilitar a retirada. E vamos tirar as bobinas fora. Vamos tirar aqui a bobina de 3.3. Tô gravando aqui, esqueci de colocar em modo avião. E aí fica chegando mensagem, fazendo barulho. Espero que ninguém ligue aí. Tirei a de 3.3, agora vamos tirar aqui a de 1.2 volts. Feito. Retirado as bobinas. Então aqui, ó. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Por mais que não fique boa a qualidade da imagem, mas fica mais próximo pra gente ver. Então é o seguinte. Ó, você vê que eu tenho dois pads aqui onde era soldado a bobina. Esse pad aqui é o que está ligado com o regulador. Esse pad aqui é o que está ligado com o restante do circuito. Mesma coisa aqui na bobina de 1.2, lá de 3.3, aqui de 1.2. Então, esse pad aqui está ligado com a saída do regulador. Esse pad aqui está ligado com o restante do circuito. Então, agora o que a gente vai fazer? Escala de continuidade de novo. Tá? Vamos puxar aqui meu multímetro para o lado. A terra ponta preta, ponta vermelha. Vamos lá para o lado do circuito primeiro. Vamos colocar aqui ó, a ponteira bem no pad aqui do circuito. E a gente tem curto, certo? Tem curto. Então a gente tem um curto no restante do circuito. Muito provavelmente chipset. Tá? Então a gente tem um curto. Vamos ver para o lado do regulador. Para o lado do regulador a gente não tem curto. Só que aí eu vou ter que colocar a fonte aqui e ver agora se estão saindo as tensões corretas, né? Porque ele pode ter alterado, aberto esse regulador ou qualquer coisa do tipo. E aí se eu troco um chipset, por exemplo, e a tensão está alterada ali, ele pode queimar de novo. Vamos ver na de 1.2 para o lado do circuito. Mesmo curto que eu tinha antes. Para o lado do regulador, resistência alta, certo? Então eu não tenho um curto para o lado do regulador. Isso não quer dizer que ele não esteja ruim, né? Ele pode estar alterado, ele pode estar aberto, né? Onde é para passar, por exemplo, 3.3 ele pode estar passando 5 volts direto, certo? Mesma coisa na de 1.2, teria que passar 1.2 e ele pode estar simplesmente aberto passando 5 volts direto. E aí vai essa tensão para o chipset e mata. O chipset acontece bastante. O que eu vou fazer? Eu vou plugar a fonte aqui e vou só medir se as tensões aqui na saída dos reguladores estão corretas, para eu já matar essa charada, para eu saber se o regulador está bom ou não está. Então, mudo aqui para a escala, para a gente medir as tensões. Vamos plugar a fonte. Ponta preta aterrado, ponta vermelha no teste. Opa, escapou aqui. Ó, você vê que eu tenho 4 ponto alguma coisa. Eu não estou conseguindo ver aqui porque está bem em cima aqui do stop da câmera. Tá? Mas está passando 5 volts praticamente, tá vendo como ele está aberto?
Vamos ver a de 1.2 aqui. Ó, 1.2. Pega aí, pô. Ó, a 1.2 está oscilando bastante. Ou seja, eu vou ter que trocar esses reguladores. Não tem choro. Né? Muito provavelmente eu tenho um problema no chipset, mas eu vou ter que acabar trocando os reguladores também. Então deixa eu tirar aqui a fonte. Deixa eu fazer um testezinho básico aqui no chipset. Certo? Escala de continuidade. Aterro ponta preta. Vamos vir nesses dois padzinhos de baixo aqui, que é para ser 3.3 volts. Eu quero saber se tem algum tipo de curto aqui. Não tenho curto. Não tenho curto. Também não vou ter nessa região aqui. Aqui, gente, não adianta eu medir aqui, ó, onde são os pontos E e F. Por quê? Essa aqui já é uma Corona V3 que não tem os resistores aqui, que funcionam como jumper. Portanto, a tensão não vai chegar aqui mesmo. Aqui não vou ter problema. Eu tenho que pegar nos pads de baixo aqui dos resistores. Certo? Vou pegar no primeiro aqui para ver se eu tenho... Não, agora não está aparecendo o multímetro aí, mas eu já estou falando para vocês, não tem curto. Não tem curto. Onde mais eu posso medir? Bom, o meu curto ele está na linha de 3.3 e de 1.2, certo? Essa parte aqui não teria muito a ver. Porém, esse regulador aqui ele recebe 12 volts e ele solta 3.3, que alimenta, entre outras coisas, o chipset também. Então, eu vou verificar se tem nas duas perninhas inferiores aqui da direita, se eu tenho algum tipo de curto, certo? Ah, e não é que tem? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui em cima. Ó, aterro ponta preta. As duas perninhas inferiores da direita aqui são 3.3 volts. Ó, eu tenho um curto aqui. Tenho um curto nesse regulador. Tá vendo? Ele não pode ter essa resistência baixa aqui em relação ao terra. Vou ter um curto também na bobina aqui que alimenta o CI de áudio. Ó lá, mesmo curto. Por quê? Porque esse regulador aqui, dentre outras coisas, ele alimenta também o CI de áudio. O CI de áudio está aqui, ó, pretinho, está na sombra aqui, ó, mas dá para ver, pretinho aqui, ó. Tem uns modelos diferentes desse CI, certo? Essa aqui é uma bobina, né? É um resistor de 0R, na verdade, funciona como se fosse uma bobina que vai para alimentar o CI de áudio. E aí eu tenho outra coisa, eu posso ter um problema nesse regulador aqui, eu posso ter um problema no CI de áudio. CI de áudio é difícil, eu já peguei, mas é difícil. Outra coisa, tem um regulador aqui, ó. Esse regulador aqui é um regulador de 1.2 volts que alimenta o chipset em Power On. Então vamos medir aqui também na saída dele, eu posso pegar do lado do capacitor aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, o regulador está aqui, ele alimenta, a saída dele vem para cá, certo? Para essa região aqui. Então, todos esses capacitores aqui, ó, no lado direito, eu posso fazer essa medição. Tá? Aqui ele tem que dar 1,2 volts em Power On. Tá? Isso eu não vou conseguir medir agora, porque a placa não está nem ligando. Mas eu consigo ver se eu tenho algum tipo de curto aqui também. E tenho também um curto aqui, certo? Ó, também tem um curto. Então, você vê que eu tenho bastante curto nessa placa. O que eu teria que fazer nessa placa? Trocar os reguladores stand-by, chipset, porque eu chuto para vocês que o chipset está em curto, tá? Já estou colocando certeza aqui. O chipset eu não tenho um teste exato para saber se está em curto, tá? KSB ou PSB, se for na Trinity, eu não tenho um teste exato para saber se ele está em curto. Mas eu tenho alguns indicativos, como eu falo nas outras aulas. Então, por exemplo, esse cara aqui está em curto, esse cara aqui, ele alimenta lá o CI de áudio, ele alimenta também o chipset. Esse regulador aqui, ele alimenta o chipset em Power On. Eu tenho um curto aqui também, certo? O CI de áudio também eu tenho curto aqui, porque eu tenho curto lá naquele regulador. Então, é o seguinte, você percebe que tudo que está ligado ao chipset está me apresentando curto? Tudo, né? Eu tenho um curto nesse cara, mesma coisa aqui na bobina que vai para o CI de áudio. Eu tenho curto na linha de 3.3 e 1.2, que alimenta o chipset em standby. Eu tenho um curto no regulador de 1.2, que alimenta o chipset em Power On. Então, não é muito provável que todos esses componentes estejam em curto, certo? Pode acontecer? Pode, mas não é provável. O que está ligado diretamente com todos esses componentes? KSB. Então, o que eu teria que fazer nessa placa? Trocar KSB. Precisaria trocar esses outros componentes? Não necessariamente, talvez não precisasse.
Só que aí eu chego num ponto que vale a pena eu correr o risco de colocar uma KSB nova aqui e ligar o aparelho e ele queimar a KSB de novo? Não vale esse risco. Não vale esse risco. Então, o que compensa para mim? Compensa eu trocar KSB, trocar esse regulador, trocar esse regulador e colocar os novos reguladores aqui, certo? O que eu posso fazer aqui? Retirar a bobina que eu tenho aqui, tá bem aqui na pontinha aqui, ó. É um resistor de 0R. Alguns modelos têm bobina mesmo, uma bobina como se fosse uma dessas aqui. E alguns têm esse resistor de 0R. Então eu posso tirar essa bobina fora para medir do lado de cima aqui, para saber se o SADE áudio está em curto também, né? Então isso é uma coisa que eu vou fazer. Não estando curto para o lado de lá, eu já não preciso mexer no SADE áudio. Coloco o resistor 0R aqui no lugar de novo e vou trabalhar no restante. Ah, Maicon, mas eu posso, por exemplo, tirar o chipset da placa e verificar se todo o curto some da placa? Se sumir, eu posso trocar só KSB, não posso? Pode, mas mesmo assim você pode correr um risco. Porque por mais que você troque a KSB, né, e você tire ela fora, o curto sumiu totalmente da placa. Some curto daqui, some curto daqui, some curto daqui, some curto daqui. Né? Teoricamente, o chipset estaria gerando esse curto. Até aí tudo bem, pode ser só ele mesmo que está gerando curto. Porém, esse regulador aqui ele pode estar alterado. Né? Esse regulador pode estar alterado, esse regulador pode estar alterado, e aí ele não vai apresentar curto. Quando você tirar o chipset, o curto some. Só que, por exemplo, se esse regulador não tiver em curto, né? O chipset está em curto, tirei, sumiu o curto. Você acredita que ele está bom. Só que de repente ele está aberto. De repente ele recebe 5 volts aqui e passa direto para a KSB, né? Então se eu trocar somente a KSB, eu vou acabar correndo esse risco de ligar o aparelho e matar uma KSB, né? É muito mais interessante para mim trocar esses reguladores já, que são reguladores baratos, né? Aqui, por exemplo, eu coloco um regulador de PCB de 1,2 volts. Quando eu for fazer o reparo, essa placa aqui eu preciso passar o orçamento para o cliente. Ele aprovando, vou mostrar o reparo para vocês. E aí eu vou trocar esse cara aqui. Vou colocar um regulador daquele de PCB, sabe? De 1,2 volts. Eu só do GND aqui, ó. Ele fica presinho aqui. Puxo o fiozinho aqui na saída dele para esse capacitor aqui, né? E a entrada de 5 volts eu posso pegar diretamente aqui, na entrada dele. Aqui, ó, tá vendo que tem um capacitorzinho em cima dele? Esse capacitor de cima, ele vai ter 5 volts. O de baixo é a saída do regulador. Então, ele aprovando, eu mostro para vocês essa instalação. Vou trocar esse cara aqui também, que eu tenho de sucata aqui. Então, eu tiro de uma sucata e coloco, não vou ter custo. Esses reguladores eu já teria que trocar de qualquer forma. E vou simplesmente tirar a bobina aqui e medir se eu tenho curto no SADE áudio. Tendo curto, eu troco ele também. Não tendo curto aqui pro lado do SADE áudio, eu só coloco o resistor no lugar de novo, 0R, e toco ficha e troco a KSB. Então o que eu vou fazer nessa placa? Trocar a KSB, trocar regulador de 1,2 volts, trocar esse regulador aqui e trocar os reguladores aqui stand-by que eu já percebi que estão abertos, certo? Geralmente esse cara aqui, ó, quando abre esses reguladores aqui, geralmente esse cara aqui dá defeito também. Chega a criar uma bolhazinha, um furo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Esse aqui não tá? Geralmente quando abre aqueles reguladores de stand-by, ele acaba matando esse cara aqui também, certo? Não é o caso aqui. Não chegou a acontecer. Também só faltava isso, né? Vamos, só por desencargo, vamos verificar aqui nas USBs também se eu não tenho algum tipo de curto aqui também. Se eu tiver algum tipo de curto aqui, eu já passo para o cliente. Terra ponta preta, coloca de um lado aqui. Ó, de um lado resistência baixa, mas pode ser GND, né? Então vamos pegar do outro lado. Ó, aqui tem uma resistência ideal, aqui eu não tenho curto. Então nas USBs eu não tenho curto, certo? Gente, eu vou passar esse orçamento para o cliente lá. Ele aprovando, a gente volta para fazer o reparo. Então você vê que eu falo para vocês, por exemplo, sempre testa o regulador. Por exemplo, você achou um curto aqui, tirou a bobina. Você viu que o curto está para o lado do circuito, não está para o lado do regulador. De qualquer forma, alimenta com a fonte e mede a tensão aqui, né? Que, por exemplo, o curto estava para o lado do circuito. Eu troco todos esses componentes aqui e vou ligar de novo, vai acabar matando o chipset de novo, porque os reguladores estão abertos, está passando 5 volts direto. Então vai acabar matando. Então sempre testa também, mesmo que eles não tenham curto, testa também
as tensões que estão saindo ali, certo? Basicamente, quando você tem um curto no chipset, você sempre vai medir esse cara aqui, tá? Que é regulador de 1.2. Na Trinity ele não fica aqui, é um regulador de 1.8 que fica bem aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter um capacitor eletrolítico e vai ter um regulador aqui de 1.8 na Trinity. Esse regulador de 1.8 na Trinity que vai alimentar a PSB, no caso. Né? É difícil dar problema na Trinity nesse regulador, mas nas Coronas, esse regulador de 1.2 dá bastante defeito até. Já tive que trocar alguns. Não vou dizer vários, mas alguns. Esse aqui dá muito defeito nesse cara. Geralmente é ele que entra em curto e acaba matando o chipset. Nesse caso aqui foi problema de fontezinha pirata, né? Fonte pirata. Abriu os reguladores, matou a KSB, matou esse cara aqui, entrou em curto. E é isso aí tudo que a gente tem que trocar. Então, por garantia, a gente vai trocar KSB, regulador de 1.2 e esse cara aqui, além dos reguladores que eu já teria que trocar. Certo? Agradeço pela paciência de ver mais esse vídeo aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Você vê que são problemas semelhantes, já falei muito de linha de stand-by, mas quando chega um aparelho assim é bom que a gente vai descobrindo junto o defeito. Então você vê com várias coisas aqui eu vou ter que trocar. Tudo isso eu preciso ver antes para poder passar isso para o cliente, para montar o meu orçamento, né? Não posso montar meu orçamento trocando só KSB, não posso chegar aqui e medir, só KSB e deu. Eu vou acabar montando um orçamento aí deficitário para mim. Então eu vou ter que trocar também com o restante das coisas, a mão de obra que dá, o conhecimento que a gente adquiriu. Você pega um leigo, pega uma placa dessa aqui, ele não vai achar esse defeito aqui nunca. Né? Pra gente parece simples, porque a gente já está correndo atrás aí. Certo? Então eu vou passar o orçamento, cliente aprovando, a gente vai fazer o reparo desse bichinho aqui. Valeu? Até a próxima.